Saudações, caros estudantes do curso de Gestão Ambiental. Meu nome é Armando Geraldo Massugani, sou tutor da cadeira de Fundamentos de Estudos Ambientais. Hoje vamos falar em torno da introdução de Fundamentos de Estudos Ambientais. De seguida, falaremos sobre os projetos ambientais e, finalmente, falaremos sobre a avaliação de impacto ambiental. Assim sendo, eu vou partilhar com vocês a minha tela. Gostaria que os estudantes prestassem muita atenção na tela. Bom, como referia, vamos falar um pouco sobre a introdução de fundamentos de estudos ambientais e vamos falar um pouco sobre os projetos ambientais e vamos falar sobre a avaliação de impacto ambiental. Para começar mesmo, o que seria as ciências ambientais? As ciências ambientais é um ramo multidisciplinar da ciência que se debruça nos problemas ambientais no sentido da sua interpretação, compreensão, atuação e modelização através de uma abordagem científica e integrada dos sistemas ambientais. Do conceito apresentado, pode-se perceber que as ciências ambientais ela é multidisciplinar porque ela envolve o conhecimento de outras disciplinas, como são os casos da climatogeografia, a biologia, a história, a economia, entre outras ciências. E as ciências ambientais, ou seja, a particularidade das ciências ambientais, é que ela envolve o conhecimento de outras disciplinas para explicar um certo problema ou fenômeno ambiental. E o objeto do estudo das ciências ambientais são os problemas ambientais, desde a sua interpretação, compreensão e atuação. Ok? Agora vamos falar em torno da evolução dos estudos e problemas ambientais. Numa primeira fase, pode-se dizer que as comunidades primitivas, na natureza, apenas eles retiravam o necessário para a sua sobrevivência, através da coleta de frutos, caça e pesca, e essas atividades, de princípio, não geravam impactos ao meio ambiente, bem como não comprometiam a sustentabilidade do meio ambiente. Mas, com o passar do tempo, houve a necessidade de se explorar cada vez mais os recursos com uma maior intensidade, sobretudo a partir dos séculos XVII e XIX, onde começaram a registrar os primeiros problemas ambientais, tais como a acumulação de resíduos sólidos e o acelerado consumo de recursos não naturais, não renováveis, como são os casos do petróleo, o carvão e o gás. Entretanto, nesta altura, floresceu-se aquilo que nós chamamos de a ideia de liberalismo econômico. Este foi um modelo individualista que defendia que a intervenção humana nunca iria esgotar os recursos naturais na Terra, incluindo os recursos não renováveis. Com isto, com esta concepção do liberalismo econômico, nasceu a concepção do crescimento ilimitado, né? Gerado pelas diferentes organizações, entidades, por volta da metade do século XX. Então, esta concepção, ou esta ideia de crescimento ilimitado, teve uma grande derrota
com um relatório apresentado por um grupo de especialistas denominado Clube de Roma, que deu origem à primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizado em 1972 na cidade de Suécia, dizia na cidade de Estocolmo, na Suécia. Então, este relatório, ele relacionava os problemas ambientais e o desenvolvimento socioeconômico e alertava a sociedade mundial, que caso se mantivessem os níveis de aumento populacional, da industrialização, da produção de alimentos, junto da poluição e de consumo exagerado dos recursos naturais, os limites seriam alcançados em 100 anos. Ou seja, corríamos o risco de haver um esgotamento dos recursos naturais em 100 anos. Entretanto, de uma forma geral, podemos dizer que a evolução dos problemas ambientais, ela obedeceu 6 estágios, né? O primeiro estágio foi designado de coleta. Neste estágio, caracterizava-se pela submissão à natureza. Ou seja, nesta fase, mesmo a comunidade desenvolvendo atividades de exploração dos recursos naturais, o impacto na sociedade ou no meio ambiente era praticamente nulo. Depois temos segundo estágio, que se designa de pesca e caça, e segue-se o estágio de pastório, onde é marcado por um grande progresso do domínio do homem sobre a natureza. Depois segue-se o estágio da agricultura, onde o homem passa a controlar a natureza. É neste estágio onde o homem descobriu o fogo e começou a intensificar as suas atividades de exploração dos recursos naturais, onde começaram a surgir primeiros grandes impactos ao meio ambiente significativos. Depois temos o quinto estágio, que chamamos de estágio da Revolução Industrial. Este estágio nós podemos assemelhar àquilo que está a acontecer hoje na sociedade, que é mais ou menos caracterizado pela dominação do homem na extração dos recursos naturais, e essa dominação tem gerado, de certa forma, grandes problemas ambientais, que é aquele que nós assistimos hoje. E o sexto e último estágio é o estágio da urbanização, mais conhecido pelo capitalismo, que é marcado pelo aumento da velocidade da exploração dos recursos naturais, né? Nesta fase ou neste estágio, os recursos são considerados propriedades privadas e a natureza começa a manifestar seus limites, e também é caracterizado pela aceleração da deterioração ambiental. Vamos falar agora em torno da relação dos estudos ambientais com as outras ciências. Dizíamos a princípio que a ciência ambiental ela é multidisciplinar, porque ela envolve outras ciências para explicar um certo problema ambiental. Agora vamos perceber como é que a ciência ambiental ela é multidisciplinar. Entretanto, a análise das relações entre as ciências ambientais e com outras ciências é com base no objeto do estudo da disciplina. Nós sabemos que o objeto do estudo da cadeira de fundamentos de estudos ambientais são os problemas ambientais. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês, que é a relação entre história e estudos ambientais. Um ambientalista procura um historiador para saber
a história de um determinado lugar, sua evolução com o tempo. Nós sabemos que a particularidade ou objeto de estudo da história é o homem e sua evolução com o tempo. Considerando que a história baseia-se no estudo do homem no tempo, é importante esclarecer que a evolução do homem contribui de uma forma decisiva na modificação do estado do meio ambiente, como é o caso da evolução tecnológica, revolução industrial, agricultura, que o ambiente tem sofrido problemas devido à poluição provocada pelos mesmos através da emissão dos gases, poeira e produtos nocivos, prejudiciais ao meio ambiente. Por exemplo, como pode ser explicada a relação entre o fundamento ou estudos ambientais e a climatogeografia? A relação, de princípio, pode surgir de diferentes maneiras, né? A climatogeografia, estudos ambientais, ou seja, a primeira relação, ou uma das relações que pode surgir entre a climatogeografia e os estudos ambientais, é na análise dos episódios climatológicos e as influências desses episódios climáticos nas ocupações humanas. Eu vou dar aqui exemplo de ocorrência, por exemplo, dos ciclones. Nós podemos fazer essa relação entre os ciclones, a ocorrência dos ciclones e o seu impacto na sociedade, assim como no meio ambiente. Sabemos ainda que o desmatamento não é causado por fatores climáticos, mas acaba tendo influência direta sobre a população, no que se refere a inundações causadas pela diminuição da evapotranspiração, que é um fenômeno geográfico. Ok? Ok, agora vamos abordar em volta de projetos ambientais, tendo em conta que o propósito ou objetivo da gestão ambiental é propor o gerenciamento das atividades humanas, visando o menor impacto possível no meio ambiente. Um projeto ambiental ela é uma proposta de ações associadas à gestão ambiental de uma organização privada ou pública. Entretanto, ela deve se espelhar-se com base em ações concretas ou inovadoras que incentivam a mitigação de um problema ambiental, que incentivam ainda a educação ambiental, ou então uma responsabilidade socioambiental e respeito com os recursos naturais e o envolvimento dos diferentes atores da sociedade, como são os casos da comunidade, do governo, das ONGs, entre outras entidades. Agora, qual é a diferença entre um projeto ambiental e um plano de negócio? Existe uma grande diferença, né? Difere-se do plano de negócio por não apresentar propostas de projetos, né? Eu dizia, o plano de gestão ambiental, ou seja, o projeto ambiental, ela difere-se de um projeto, de um plano de negócio, na medida em que, no projeto ambiental, nós não vamos encontrar informações relativas ao mercado. Por exemplo, quais são as ameaças que o projeto vai sofrer, qual é o plano de marketing. Isso nós não encontramos em projetos ambientais, né? Como eu estava a dizer, ela deve se espelhar-se com base em ações concretas, inovadoras, que incentivam a mitigação de um certo problema ou um fenômeno ambiental. Basicamente, o projeto ambiental está mais virado para ações de responsabilidade social, enquanto que o plano de negócio ele está virado mais para um negócio. Bem?
Ok. Fases de projetos ambiental. Bom, são 4 fases essenciais que um projeto ambiental deve conter. Primeiro é a definição do projeto, né? Nesta fase, nós temos que procurar saber o que queremos fazer dentro do nosso projeto, né? Depois temos a segunda fase, que está relacionada com o plano de trabalho. Aqui nós descrevemos como vamos agir, ou seja, como vamos fazer as coisas acontecerem, né? Aquilo que se planificou, como vamos fazer. Depois temos a fase do andamento do projeto. Nesta fase, devemos responder algumas questões, como, por exemplo, como vamos avaliar o sucesso do nosso projeto. É aqui onde se adequa os conhecimentos da monitoria e avaliação de um determinado projeto. Quais são os possíveis resultados do nosso projeto? É nesta fase. E, por fim, temos a fase do orçamento, que tem a ver com o custo do projeto. Ok, vamos agora abordar em torno da avaliação de impacto ambiental. Esta é uma matéria bastante interessante que os estudantes podem aprofundar caso a aula de hoje não satisfaça aqui a si, caro estudante. O que seria a avaliação de impacto ambiental? Ela é um instrumento preventivo usado nas políticas de meio ambiente e da gestão ambiental, com o intuito de assegurar que um determinado projeto prático, nesse caso uma empresa, né, possa causar alguns danos ao meio ambiente. Então, ele é um instrumento que normatiza ou tenta regular como é que um determinado projeto pode causar danos ambientais. Então, ela já lança ou desperta a entidade responsável, que são os projetores do projeto, assim como o governo, a tentarem minimizar alguns impactos ambientais. Ela já explica, ou seja, a avaliação de impacto ambiental, ela chama-nos a atenção da necessidade de prever os prováveis impactos ambientais que uma certa atividade ela possa trazer no processo da implementação do projeto, né? Ao nível da legislação moçambicana, a avaliação de impacto ambiental ela está legislada no decreto 45/2004, que é o regulamento sobre avaliação de impacto ambiental. De acordo com a ideia de Felipe Júnior, aliás, de acordo com Felipe, 2004, na página 762, ele diz que a AIA tem como objetivo analisar as consequências ambientais prováveis de uma atividade humana no momento da sua proposição, ou seja, implementação do projeto. Com relação à origem e evolução da AIA, acredita-se que o seu grande marco deu-se nos Estados Unidos da América, por volta do ano 1969, na NEPA,
Nesta altura criou-se uma lei ambiental federal que entrou em vigor por volta dos anos 1970. Então, esta lei impulsionou a abordagem integrada da avaliação do impacto ambiental que nós conhecemos hoje. Então, ela foi difundindo nos anos posteriores. Bom, vamos falar agora em volta dos métodos de avaliação de impacto ambiental. Com relação aos métodos de avaliação de impacto ambiental, referir aqui que os métodos mais comuns são os métodos ad hoc, o mais conhecido por reuniões. Temos o método da listagem ou checklist, e temos o método das matrizes de interação, e finalmente temos o método de sistema de rede, mais conhecido pelo diagramas de rede. Bem, além desses métodos, existem outros métodos, mas esses são os métodos mais fundamentais dentro da avaliação de impacto ambiental. Ok. Em que consiste esses métodos? Nós vamos perceber aqui agora em que consiste cada um desses métodos, ou como podem ser aplicados dentro da avaliação de impacto ambiental. O método ad hoc, ou reuniões, ele consiste em consultar especialistas que sejam representativos de grupos de interesse afetados. Quando falo de grupos de interesses afetados, estamos a falar de grupos com experiências anteriores sobre um projeto ou obra que se pretende implementar na atualidade. Então, basicamente, esses especialistas são constituídos por acadêmicos ou então pessoal da administração pública, sobretudo ligado à entidade governamental. Já o método de listagem ou checklist consiste em apresentar dados relativos às ações ou atividades a serem desenvolvidas em cada etapa do projeto e os prováveis impactos, né? Então, aqui, basicamente, descrever quais ações que vão ser desenvolvidas em cada fase de um projeto e mostrar quais são os prováveis impactos dessas ações ou atividades que possam surgir durante a implementação do projeto. É isto que consiste o método de listagem ou checklist. Quanto à matriz de interação, mais conhecida por matriz de Leopold, esta matriz ela pertence a um grupo denominado de matrizes de causa-efeito, né? Neste tipo de matrizes, há duplas entradas, que é a entrada de colunas e dizia, nessa matriz, que é a matriz de Leopoldo, ela é conhecida como matriz de causa-efeito, né? Neste tipo de matriz de dupla entrada, as colunas, né, são constituídas pelas ações produzidas pelos impactos e as linhas constituem os fatores por meio susceptíveis de receber esses impactos. Então, se forem a observar com maior atenção no módulo ou no manual de fundamento de estudos ambientais, que consta na sua plataforma, ele traz aí o exemplo da matriz de Leopold, ou matriz de causa e efeito. Então, basicamente, as colunas são constituídas pelas ações produzidas pelos impactos e as linhas constituem os fatores do meio susceptíveis de receber estes impactos. E, por fim, temos o método de sistema de rede, mais conhecido por diagrama de rede, ou seja, árvores de problemas ambientais, entre outras palavras.
Então, este método ele explica as interações existentes entre os fatores do meio, mostrando as implicações entre as ações e seus impactos diretos e secundários, estabelecendo-se uma série de relações complexas. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, num projeto de uso e aproveitamento dos recursos florestais, vamos imaginar qual seria o principal impacto que esta atividade ia trazer para o meio ambiente, num projeto de uso e aproveitamento dos recursos florestais. Eu vou dar aqui um exemplo. Espera-se no uso e aproveitamento dos recursos florestais o seguinte impacto: eliminação da vegetação, né? A eliminação da vegetação é o principal impacto, né? Então, de acordo com o diagrama de rede, né? De acordo com o diagrama de rede, ele diz que as redes ilustram as múltiplas relações existentes entre as causas dos impactos, ou seja, ações de atividade e seus fatores afetados. Neste caso, as ações de atividade é aqui a exploração ou uso e aproveitamento dos recursos florestais, né? Essa é a atividade. Agora, o impacto é a eliminação da vegetação. Então, dentro da eliminação da vegetação, podem surgir, né? Por exemplo, eliminando a vegetação, pode ocasionar, por exemplo, a migração de espécies faunísticas, né? Como implicação, né? Como um dos impactos diretos, né? Além da migração das espécies faunísticas, a eliminação da vegetação ela pode contribuir para a queda irregular da chuva, né? Tomando como base podem surgir impactos indiretos ou secundários. Por exemplo, com a migração das espécies faunísticas, com a queda irregular da chuva, pode comprometer a segurança alimentar e o bem-estar da população. É basicamente isso que o sistema de rede, o sistema de diagrama de rede, ela demonstra. Então, esta é um dos métodos de avaliação do impacto ambiental usada no AIA. Caros estudantes, falar de avaliação de impacto ambiental é bastante vasta, né? E para melhor aperfeiçoamento desta matéria e outras, eu gostaria de convidar os estudantes a ler o manual da disciplina, assim como o texto de apoio da disciplina. E, em caso de dúvida, os estudantes podem apresentar no fórum de dúvida. Muito obrigado e até a próxima aula.